I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Proaline e nós estamos aqui para falar de algo que é muito importante na aula de ciências. Mas é importante para o seu dia a dia, mas nós vamos aprender aqui na aula de ciências. Já falamos um pouco sobre a importância de enxergar e ouvir bem, sim ou não? Dos cuidados que nós devemos ter com olhos, ouvidos, tá? As profissões que cuidam desses órgãos do nosso corpo. Tudo isso nós vimos, coisas que nós devemos evitar fazer para não prejudicar esses órgãos. Por quê? Porque eles são muito importantes para nós, certo? Mas mesmo tomando cuidado, às vezes esses órgãos podem ter algumas dificuldades. E hoje nós vamos ver instrumentos que nos auxiliam no caso de dificuldades para enxergar, por exemplo, tá? Então, olha só, tem uma coisa que já veio na sua cabeça com certeza quando eu falei. Há um objeto, um instrumento que ajuda a enxergar o que é o par de óculos, tá? O par de óculos não são dois óculos, tá, gente? O par de óculos que a gente chama é porque ele tem duas lentes, então é um par, tá? Então a gente chama par de óculos. Os óculos são o primeiro recurso que nós já pensamos quando falamos de vista. Vistas que estão com problemas, baixa visão, que a gente chama, tá? Então, é uma solução mais imediata para aquelas pessoas que estão com problema de enxergar, seja de perto ou seja de longe. Aí vai depender da consulta que você vai fazer no oftalmologista, que é o médico que cuida aí da visão, para ver qual é a sua dificuldade, se é de perto, se é de longe, se é alta, se o grau que você vai usar é muito alto ou é baixinho, se tá começando, tá? Então, tudo isso vai depender da análise e avaliação de um oftalmologista. Mas nós já sabemos, claro, que os óculos são primeiro recurso para alguém que está com problema com dificuldades para enxergar. Agora sim, ó, se quem tem baixa visão ou não enxerga muito bem pode usar os óculos, nós também temos aquela categoria das pessoas que são cegas, que não enxergam nada. E você poderia dizer assim, como que essas pessoas vivem, não é? Principalmente para ler, por exemplo, porque a leitura é essencial enxergar, não é? Gente, é muito legal. Olha só, tem um sistema de escrita para cegos que se chama Braille, tá? No que consiste o Braille? O Braille é um sistema de escrita onde num papel, tá? É impresso uma marca, são umas bolinhas aí, olha, presta atenção na imagem, umas bolinhas em alto relevo, ou seja, acima do papel, que simbolizam letras, tá? Não é no formato das letras, mas quem estuda Braille entende que bolinhas em tal posição, tantas bolinhas, é letra tal, tá? Então, é assim que funciona o Braille. Aí a pessoa que ela é cega, ela enxerga com as mãos, olha que bacana. Os olhos dela são aqui na pontinha dos dedos. Ela vai passando a mão sobre as bolinhas ali que estão mais altas do que o papel e vai juntando as letras ali, como a gente faz lendo, tá? Enxergando, ela vai fazendo com a pontinha dos dedos e vai juntando as letras, juntando as sílabas e formando as palavras de acordo com o que ela está sentindo ali que as bolinhas estão formando. Não é uma coisa extraordinária? Então, a pessoa que ela não tem, que é deficiente visual, ela também tem o privilégio de ler a partir do Braille, tá? Então, o Braille já está presente em muitas embalagens, em alguns livros vem já com esse sistema de escrita, além das letras, também em Braille, para que pessoas com deficiência visual possam ler através desse sistema. Mas você sabia que tem vários outros instrumentos com essa finalidade de nos ajudar a enxergar? Não necessariamente porque nós estamos com problema de vista, mas porque precisamos enxergar algo que é muito pequeno e que precisa de equipamentos que auxiliem aí para
enxergarmos estes objetos ou essas substâncias. Sabemos que um deles é a lupa. Lupa é muito simples, ó. Você tá vendo aí o que é uma lupa? A lupa é uma lente de aumento, tá? É um óculos mais forte e não dá pra você pôr ele no rosto, você segura ela, mira no que você quer enxergar e você vai conseguir ver esse objeto, essas letras, ó, o que você estiver observando, muito maior, tá? Então, ela ajuda aí, auxilia nessa questão de aumentar aquilo que você está enxergando. É a lupa. Nós também temos algo que é muito usado pela ciência, pelos médicos, pelos cientistas, para analisar substâncias que não são possíveis de serem enxergadas a olho nu, por exemplo, como uma célula ou algumas substâncias do nosso corpo, tá? Que é chamado, eu sei que você já sabe, o microscópio. Então, o microscópio, ele também é uma lente poderosa que aumenta e muitas vezes o tamanho do objeto observado, podendo então auxiliar profissionais a enxergarem coisas que jamais o homem, com seus olhos, mesmo que sejam tops, olhos maravilhosos, que você enxergue muito bem, tem coisas que é impossível para o olho humano enxergar por causa do tamanho, tá? Então, o tamanho é muito pequeno, então, independente de você ter a vista muito boa ou não, é impossível enxergar o olho nu, que a gente chama, tá? Que são os nossos olhos naturais. Então, a gente precisa aí do auxílio dos microscópios, tá? Então, uma invenção que revolucionou a maneira de se estudar, por exemplo, o corpo humano, tá bom? Agora também nós temos a luneta. Esse objeto assim que a gente vê, principalmente em filmes, das pessoas admirando o céu, olhando ali na luneta, né? Para principalmente enxergar os astros, estrelas, etc, né? Essa questão assim do nosso planeta, tá? Então a luneta também é uma lente, todos partem do princípio de uma lente de aumento, tá, gente? Então a luneta, ela serve para a gente conseguir ver objetos que estão muito distantes de nós, então ela aproxima esse objeto através da sua lente e a gente consegue observar os detalhes de coisas que a gente não veria a olho nu novamente, como no microscópio. Então, os planetas estão muito distantes, os planetas, os astros, as estrelas, eles estão muito distantes da Terra. Então, a gente não consegue enxergá-los com detalhes. A gente consegue ver uma estrela, a lua, o sol, mas a gente não consegue ver os detalhes desses corpos celestiais, tá? Então a luneta, ela auxilia, porque é como se ela trouxesse para perto essa imagem para a gente conseguir ver os detalhes e poder estudar essas coisas um pouco mais, assim, com um pouco mais de propriedade e tendo um pouco mais de informação, tá bom? Então olha que bacana, né? A gente deve cuidar sempre da vista, mas pode acontecer delas ir perdendo a sua capacidade natural e aí nós temos vários instrumentos que nos ajudam quando há uma perda de visão ou quando a visão do homem não é suficiente para enxergar determinadas coisas. E aí nós temos esses instrumentos que a Pro acabou de apresentar para vocês. Bem bacana, né? O homem e a sua criatividade extraordinária para criar coisas que ajudam aí no nosso dia a dia, na nossa vida, na evolução do homem. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.